Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call da Empire Capital. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024, estamos trazendo os principais destaques do noticiário político e econômico para você começar o seu dia muito bem informado. Vamos começar falando dos fechamentos de mercado no dia de ontem. Ontem o Ibovespa fechou com queda de 1,16% na faixa dos 130-155 mil pontos, seguindo o clima negativo que a gente teve em Wall Street. A gente também teve o dólar avançando 0,77%, cotado a R$ 4,97. Bom, aqui no Brasil a gente teve dados fiscais, a gente teve as contas do governo central para o mês de janeiro sendo divulgadas e essas contas registraram um superávit primário de 79,3 bilhões de reais. O número do superávit representa uma alta de 0,5% em relação ao ano passado, então o dado melhorou em relação ao ano anterior e também veio melhor do que as expectativas de mercado. No entanto, a gente sabe que apesar do dado ter vindo positivo, melhor do que as expectativas, ainda tem muito que precisa ser feito no âmbito fiscal. E por falar nisso, aqui as discussões com relação ao fiscal continuam. A gente tem ali no Congresso ainda discussões relativas à medida provisória 1202, que trata da desoneração da folha de pagamentos, e o governo revogou um trecho da medida, então, que trata dessa desoneração de 17 setores, mas manteve vigente o fim da política de redução na contribuição previdenciária de municípios. Esse ponto ainda tem causado discussões, tem causado um desgaste entre o governo central e a Câmara dos Deputados, e esse assunto deve prevalecer hoje também e ao longo da semana que vem. Já nos Estados Unidos, conforme eu tinha antecipado ontem, a gente teve divulgação da segunda estimativa do PIB referente ao quarto trimestre do ano passado. O dado ele foi revisado de uma alta anualizada de 3,3% para uma alta anualizada de 3,2%, então tivemos ali uma redução na margem. No entanto, o mercado não esperava que fosse ter uma revisão do dado e isso acabou trazendo um clima mais negativo, conforme eu mencionei anteriormente. Então, a gente teve os mercados lá nos Estados Unidos fechando no negativo no dia de ontem. A gente também teve o dado de inflação sendo levemente revisado para cima, mas esse dado ainda permaneceu ali num patamar brando comparado a leituras de anos anteriores. É importante a gente notar que o dado do ano passado ainda veio positivo, mas nesse início de ano a gente já tem indícios de que a atividade dos Estados Unidos pode estar perdendo força e aí isso também contribuiu para o clima mais negativo no dia de ontem. Hoje as bolsas estão começando em leve queda, a gente tem o Eurostock operando de lado, enquanto que os futuros do S&P e do Nasdaq estão recuando 0,2%, e na Ásia a gente teve o Nikkei caindo 0,1%, enquanto Xangai subiu 1,9%. Hoje, o principal destaque nos Estados Unidos é dado de inflação. Às 10 horas e 30 minutos a gente tem a divulgação do dado do PCI, que é o dado de inflação preferido pelo Banco Central. Então, esse dado referente a janeiro vai ser divulgado às 10 horas e 30 minutos. E no mesmo horário a gente tem aquele dado semanal de pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é importante a gente analisar para ver aí a força de mercado de trabalho por lá. E a gente sabe isso tudo mexe com as expectativas de início de redução de queda de juros por parte do Banco Central. Então esse dado é o destaque hoje. Aqui no Brasil, logo mais às 9 horas, a gente tem dado de taxa de desemprego, a gente vai ter a divulgação da PNAD e a expectativa é de que a taxa de desemprego suba para 7,8%. Então lá fora, dado de inflação, principal destaque, e aqui dado de desemprego, mas por aqui a gente também continua acompanhando as evoluções e discussões do cenário político. Por hoje era isso, até a próxima!